Fala pessoal, tudo bem com vocês? A preocupação com o vírus continua. 8 jogadores do Corinthians foram contaminados com a Covid-19. Outros 5 membros da comissão técnica. Como é que fica agora em São Paulo? O que muda daqui pra frente? No Rio de Janeiro, uma tremenda confusão. Os jogos desse fim de semana foram suspensos, adiados. Vamos entender essa história? Seja bem-vindo, eu sou o Chico Garcia. Inscreva-se no canal e vamos juntos! Eu nem sei por onde eu começo, né? Porque as atualizações são constantes, mas vamos lá com a notícia importante da noite deste sábado. O Corinthians divulgou para a imprensa, né, que dos 190 testes realizados entre quinta e sexta-feira, 8 jogadores registraram, né, testaram positivo para a Covid-19. E com isso, esses jogadores eles não frequentarão o clube a partir da semana que vem, onde se previa aí uma bateria de testes físicos, fisiológicos, todos os aparatos, né, de testes em razões físicas, para que a partir do dia 1º de julho o Corinthians, juntamente com outras equipes, todos os clubes aí do Campeonato Paulista, pudessem retomar suas atividades. Esses jogadores ficarão isolados por pelo menos 10 dias para depois fazerem novos testes. O Jô não está incluído, né, nesse rol aí de testes, porque ele ainda não se apresentou e, portanto, não foi testado. Além desses 8 jogadores, outros 5 membros da comissão técnica. Nenhum nome foi revelado, a não ser o do massagista Raimundo Ceará, que tem mais de 60 anos, que precisou ser hospitalizado, mas que já apresenta uma melhora. Tudo isso o clube acabou informando. E assim como funcionários com mais de 60 anos também têm um tratamento diferente. Eles não irão comparecer no clube nos próximos dias até que tudo esteja dentro de uma normalidade. O Corinthians também fez questão de divulgar uma série de restrições e de cuidados dentro do protocolo que serão seguidos a partir de terça-feira. Existe uma possibilidade dos clubes já começarem a se apresentarem em São Paulo na segunda, meio que tentando forçar a barra. Não, isso não vai acontecer em São Paulo, pelo menos na manifestação de todos os clubes. A retomada dos treinos foi autorizada pelo governo do estado e, conjuntamente com a federação, 1º de julho, treinamento com bola. Para que os clubes estejam, digamos, mais adaptados até lá e que os jogadores tenham até mesmo uma iniciação, né? Porque se apresenta no clube, faz um teste físico, cardiorrespiratório, faz toda aquela bateria de testes iniciais e, claro, respeitando todas as condições de isolamento. Fisioterapeutas não terão contato com outros grupos de atletas, né? Que são lá de no máximo 4 jogadores. Não haverá refeições dentro do centro de treinamentos, então eles não vão frequentar refeitórios, treinamento somente ao ar livre, ou seja, todas aquelas medidas de segurança, né, que estão no protocolo da Federação Paulista, que estão em protocolos de outras federações também. Isso o Corinthians passa a seguir a partir de terça, sem esses jogadores contaminados. E aí com o treino com bola acontecendo a partir do dia 1º de julho. Vamos esperar para ver o que acontece, né? Foi uma divulgação feita pelo próprio clube. O que acontece, na verdade, é que o futebol, nesse momento, começa a testar. Na verdade, já tinha testado com a dupla Grenal lá no Rio Grande do Sul, com o Flamengo, que estava ensaiando uma volta. Então, quando esses testes foram feitos, obviamente, os jogadores, mesmo que assintomáticos, começaram a testar positivo. Porque realmente o jogador, mesmo que ele teste assintomático, a gente tem uma noção da proporção que isso acontece. É uma informação muito alarmante para o nosso país. Nós estamos abaixo da 100ª posição na testagem por milhar de habitante. Se a gente colocar um ranking dos países que mais testam, claro que nós temos uma proporção gigantesca em termos de população, mas o ranking ele é avaliado por milhar de habitantes. A cada 1000 habitantes, o número de testes. Nós temos um número baixíssimo e nós testamos menos do que muitos países, inclusive aqui da América do Sul. E países com uma condição estrutural muito inferior à nossa. Nós estamos muito abaixo em termos de testagem. E se nós já superamos 1 milhão de casos e 50 mil mortes, a gente começa a entender o que aconteceria se a gente testasse. Essa proporção ela seria muito maior. É matemática, é uma conta simples que a gente faz. No Rio de Janeiro, que também começou a testar os seus jogadores já há mais tempo, até o Flamengo, mas depois o Vasco, depois o Botafogo e o Fluminense, os números também são enormes, né? O Flamengo, o primeiro teste que fez, deu 8 jogadores, 9 jogadores
que já tiveram pelo menos contato com o coronavírus, 25% do elenco. Depois o Vasco da Gama realizou os testes lá nos seus jogadores, 16 atletas. 16 atletas do Vasco com a Covid-19. O Botafogo, 5 e o Fluminense, 4. O Botafogo e o Fluminense estão testando agora, estão se adaptando agora para um retorno, mas estão contra, né, essa retomada meio que às pressas, meio de uma forma desorganizada, como aconteceu no Campeonato Carioca com o jogo do Flamengo na quinta-feira. A gente ainda precisa falar sobre esse jogo. Por quê? Porque esse jogo, ele aconteceu na abertura dessa rodada, que previa mais jogos no fim de semana, inclusive jogos do Botafogo e Fluminense, que se recusaram a entrar em campo, porque pediam um tempo mais para treinar. Mas, dentro de amarras políticas da federação e dos governos locais, houve a liberação para que o Flamengo pudesse entrar em campo na quinta-feira, e o que a gente viu foi aquele jogo deprimente, lamentável, triste, sem nenhum tipo de êxito, de alegria, sem nenhum tipo de comemoração pela volta do futebol, porque em contrapartida ao que aconteceu lá, apesar da segurança dos atletas, que eu sei que é o argumento de muitos, que os jogadores lá estavam testados, que estava todo mundo testado, embora o protocolo tinha sido rasgado, né? Porque os jogadores tinham que ter concentrado 48 horas antes, e não foram. Pois bem, o Flamengo jogou contra o Bangu, e o Vasco jogaria contra o Macaé neste domingo, assim como o jogo Madureira e Resende. Eis que o prefeito Marcelo Crivella resolve publicar um decreto dizendo que não haverá competições esportivas, ou seja, não vai acontecer o Campeonato Carioca, né, em linhas gerais, mais simples, antes do dia 25 de junho. Mas aí tinha o jogo do Vasco domingo. E aí houve aquela questão, peraí, só um pouquinho. Aí o Crivella voltou atrás e disse, não, peraí, eu me referia aos jogos do Botafogo e do Fluminense. Porque o Botafogo e o Fluminense não tinham condições de entrar em campo, eles não treinaram, eles não se apresentaram, não testaram ninguém, não entraram dentro do protocolo, testaram agora, né? Mas não conseguiam colocar os seus times em campo e nem queriam, porque entenderam que era uma volta muito às pressas, queriam treinar, voltar com o campeonato só a partir do mês que vem, de julho. Aí o Marcelo Crivella voltou atrás e disse que se referia apenas a esses jogos de segunda que foram suspensos por tempo indeterminado e a gente não sabe ainda quando vai acontecer. Pois bem, aí a Federação do Estado do Rio resolveu adiar os jogos do Vasco e do Madureira, que aconteceriam neste domingo, para o meio da semana, quarta e quinta-feira. Quarta-feira, por exemplo, é 24. E o prefeito disse que, né, não haveria competições antes do dia 25. Mas ele se confundiu, foi só os jogos do Botafogo e do Flu. O Vasco cogitou jogar em Saquarema para sair da capital. Eu tento entender o Rio de Janeiro, com todo respeito aos nossos, né, espectadores cariocas, assim, mas não é uma crítica às pessoas, né? Na verdade as pessoas que hoje estão no comando lá das organizações, das instituições e que estão fazendo tudo errado e que estão tentando passar por cima de uma pandemia do jeito mais equivocado possível. Eu não discordo ou não discuto os protocolos, mas eles têm que ser seguidos, né? Porque não adianta seguir metade ou seguir uma parte e não concentrar e tal. Se tem protocolo, tem que seguir. Tem que seguir. E aí, seguindo os protocolos, eu também entendo que o futebol seja uma área da sociedade mais protegida em relação a outros setores. O problema é que o esporte, ele dá lições, o esporte ele serve de exemplo. E o esporte deveria estar preocupado com coisas muito mais importantes nesse momento. Aí é a minha opinião. O fato é que não tem jogo do Vasco nesse domingo, vai ter jogo no meio da semana. Do Botafogo e do Fluminense a gente ainda não sabe, e os paulistas só voltam a treinar no dia 1º de julho, mesmo com alguns jogadores infectados aí, como vocês viram no caso do Corinthians, e possivelmente os outros, quando começarem a testar, também irão registrar os seus casos. Aguardemos e torcemos por dias melhores. Valeu, gente! Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!